caixa preta, revelações que demandam mudanças. Como é que vocês têm lidado nas últimas semanas com todas as revelações que a gente tem feito aqui? Se a gente for fazer uma retrospectiva, nós falamos já sobre 5 igrejas, não, né? 4 igrejas, hoje é a 5ª. Então a gente falou na primeira igreja de Éfeso, que é essa igreja que está mais aqui embaixo, a primeira aqui mais perto da costa, uma igreja que Jesus faz um raio-x dela e diz, olha, vocês estão fazendo muita coisa boa, vocês estão indo bem, mas vocês se perderam de mim, vocês se perderam de me amar. Então, o que vocês estão fazendo é válido, mas de um outro modo não tem valor, porque vocês não fazem porque me amam, fazem por obrigação, fazem por peso na consciência. Eu imagino que talvez a igreja de Éfeso é uma daquelas igrejas onde os membros da igreja ficam muito preocupados, demais até, em que a igreja tenha trabalhos sociais, por exemplo. Como se isso fosse um critério para que a igreja cumprisse o seu papel. Eu acho que a igreja de Éfeso é aquela igreja que, por medo ou por peso na consciência, ela estava sempre tentando fazer coisas para mostrar para Deus, olha, estamos fazendo, e nesse processo se perde. Deixa de amar Deus e se esquece que a igreja não é uma comunidade que muda o mundo, que muda as estruturas do mundo. A igreja é uma comunidade que guarda e espalha o segredo da história. A igreja é uma comunidade que tem o segredo de onde a história veio e para onde a história está indo e vive de acordo com essa história, mas vive não de maneira forçada. Então acho que a igreja de Éfeso é uma dessas igrejas que teve esse problema. Nós vimos depois a igreja de Esmirna, que era uma igreja que não tinha problemas assim de falha no seu caráter, na sua atuação. Era uma igreja que estava inclusive sofrendo muito, uma igreja que estava sofrendo perseguição. O pessoal estavam empobrecendo porque não podiam mais ter os seus comércios livremente, eram perseguidos no Império Romano. Então Jesus vem até eles e fala, olha gente, vai ficar mais difícil ainda, mas olha, vão até o fim, perseverem até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida. Na semana retrasada, a gente falou sobre a igreja de Pérgamo, que era essa igreja que permitia que falsos ensinos adentrassem a sua comunidade e não se importava muito com isso. Deixava de falar a verdade para as pessoas, de dizer, olha, do jeito que você está vendo Jesus, eu sei que cada um tem aquela frasezinha assim, não, mas cada um tem o seu Deus, Deus é um em várias religiões, ou Deus é um só, cada um vê de um jeito. Isso é mentira. Isso é um conceito pós-moderno, de que cada um tem a sua verdade. Deus é um e ponto. E ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ou essa é uma verdade, ou não é. Ou esse é um balão vermelho, que nem a gente viu naquele dia, ou não tem como ele ser verde, amarelo, não tem como você pegar isso aqui e dizer, isso aqui é um liquidificador. Não é. Isso aqui é um aparelho eletrônico, é um celular. E a igreja de Pérgamo era essa igreja que, apesar de ter tanto conhecimento, ficava tentando se equilibrar diante dos falsos ensinos. Jesus vem até eles e fala, olha, vocês precisam fazer alguma coisa com relação a isso, senão eu vou vir até vocês e vou disciplinar vocês. E é o que aconteceu com a igreja de Tiátira também, na semana passada, a mesma coisa. Só que não eram ensinos, no geral, que estavam se infiltrando na igreja, mas tinha uma pessoa na igreja que tinha o caráter e o perfil de Jezabel, a gente falou sobre isso, e essa mulher estava confundindo o evangelho no coração daqueles que estavam buscando Deus. Essa mulher estava levando os membros daquela igreja a se entregarem a uma vida promíscua, aos vícios, sem que eles tivessem nenhuma consciência do que Deus estava fazendo na vida deles. Então Jesus fala, olha, tome uma providência contra essa mulher, porque eu já dei tempo para ela se arrepender e ela não se arrependeu. Eu vou discipliná-la de maneira rigorosa. E semana passada a gente viu como que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é o Cordeiro de Deus que julga o mundo. É o Cordeiro que disciplina a nós porque nos ama. É um Jesus que pode ser encontrado nos momentos de dor, nos sofrimentos, que não são causas das nossas decisões, mas causa da disciplina de Deus para nos levar ao arrependimento.
Vocês perceberam como que essas igrejas têm muito em comum com a gente? A igreja da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, são igrejas como a nossa. E é por isso que a igreja de hoje, a igreja de Sardes, ela vai continuar na mesma pegada. Mas é bom ficar claro que a mensagem de Jesus para Sardes não é uma mensagem só para Sardes. É uma mensagem para 7 igrejas da Ásia Menor, que fica ali na Turquia. Mas também não é uma mensagem só para aquelas 7 igrejas, é uma mensagem para nós. O nosso pontinho poderia estar ali, a Comunidade Aliança de Lagoa Santa. Essa é uma característica, e são perigos que a igreja ao longo da história tem corrido. Flertar com a ortodoxia sem ter paixão, flertar com a teologia, com a vida, com o comportamento irrepreensível, esquecer de amar a Deus. A igreja ao longo da história tem tido que lidar o tempo todo com falsos ensinos, infiltrados dentro da comunidade, querendo distorcer aquilo que Jesus de fato fez no Evangelho por nós. A igreja, ao longo dos anos, ela tem tido que lidar com pessoas específicas que são postas em posição de liderança dentro das comunidades, ou que se autoproclamam líderes, e levam pessoas para o lado oposto do que o verdadeiro pastor quer. Esse é um desafio para nós. Então veja só o que acontece na igreja de Sardes hoje. A cidade de Sardes, ela fica mais ou menos a 14 quilômetros de Tiátira, e é uma das cidades mais antigas do Império Romano. Foi fundada em 1200 a.C., quando nem havia Império Romano ainda. É uma cidade que tinha obsessão pela riqueza e fama. E tinha uma lenda nessa cidade que o deus grego, o deus Baco, deu ao rei Midas o poder de transformar em ouro tudo o que ele tocasse. E diz a lenda que depois que ele percebia que tudo que ele tocasse virava ouro, ele começou a ficar desesperado e então queria que essa maldição fosse desfeita. Tinha também esse negócio da primeira moeda que foi cunhada em Sardes. As moedas, os níqueis que a gente conhece hoje, com o valor da moeda gravado na moeda, foi em Sardes, segundo a história, que a primeira moeda foi cunhada desse jeito. Porque antes você tinha as moedas, mas você tinha que pesar as moedas para ver se elas de fato tinham aquele peso, aquele valor. E Sardes, por ser uma cidade muito rica, ela desenvolveu essa tecnologia, então ela meio que se gabava porque ela tinha estabilidade financeira, ela tinha riquezas. Essa cidade tinha uma confiança cega na sua segurança, era uma cidade que tinha uma fortaleza impenetrável praticamente pelos seus inimigos. Os tesouros da cidade ficavam guardados numa acrópole, no topo de um morro, numa cidadela, né, que a gente chama cidadela de Sardes, e essa fortaleza ela é quase impenetrável. No entanto, ao longo dos 1200 anos, teve 2 vezes que exércitos inimigos conseguiram penetrar a cidade de Sardes. A primeira vez, o rei babilônico estava atentando contra a cidade, estava numa ofensiva contra a cidade, e um dos soldados, diz a lenda, diz a história, que estava no topo da fortaleza, ele deixou o capacete dele cair. Parece que essa barreira que protegia, né, a cidade era uma barreira de 470 metros, e esse soldado deixou o capacete cair, e ele achou que não estava sendo observado, e ele desceu por um caminho secreto para poder pegar o seu capacete. E aí os inimigos estavam observando ele e viram por onde ele desceu, e então os inimigos entraram na cidade por aquele caminho secreto e conseguiram tomar a cidade de Sardes. Alguns anos depois, Sardes foi invadida novamente por outro imperador, o Ciro, o persa, com a mesma estratégia, ou seja, Sardes não aprendeu com os erros do passado, ela continuava deixando aberta aquelas brechas que permitiam que os inimigos a tomassem. Então era uma cidade assim que falava assim: a gente é rico, a gente não vai ter problema, a gente está protegido, a nossa muralha é impenetrável, está tudo bem conosco, nada pode nos abalar. Além da obsessão pela espiritualidade. A cidade de Sardes ela era obcecada em tudo, né? Uma mania de grandeza em tudo, uma megalomania. E essa obsessão pela espiritualidade também se refletia nos templos de adoração a César, a Cibele, não sei se você se chama Cibele, mas Cibele é uma deusa grega,
a deusa que tinha o poder de trazer os mortos à vida. E é interessante que em Sardes existia um livro oficial, onde os nomes daqueles que adoravam o imperador era escrito. E quando alguém deixava de adorar o imperador, sabe o que acontecia com essa pessoa? Ela tinha o nome riscado desse livro de adoração a César. Interessante que uma cidade assim tinha uma igreja que não sofria perseguição. Você viu que nas outras igrejas, a gente viu que Sardes, as outras igrejas sempre tinham um problema de perseguição por causa do paganismo. Eles eram perseguidos porque não adoravam a César, adoravam os deuses gregos, não acendiam incenso ao imperador. Mas Sardes não. Sardes não tinha perseguição. Inclusive, quando os judeus mudaram-se para Sardes, uma época, sabe o que aconteceu? O governador de Sardes, o prefeito de Sardes, permitiu que os judeus, dentro do Império Romano, tivessem os seus cultos e as suas sinagogas e exercessem a sua religião livremente dentro de Sardes, sem perseguição nenhuma. Enquanto 14 quilômetros deles tinha essa perseguição, na igreja de Sardes, não havia perseguição. Eles tinham liberdade para adorar a Deus, para não acender incenso a César, se eles não quisessem, eles não iam para a cadeia por causa disso. É uma igreja que está montada no dinheiro, no seu status, mas está soando meio estranho essa vida dela. Porque num contexto onde todo mundo é perseguido e ela não, é um negócio estranho, não é? Um negócio meio complicado. Era uma referência e ponto de apoio às demais comunidades da Ásia devido à sua riqueza. Provavelmente esses dias difíceis que as outras igrejas do Apocalipse passaram, de perseguição, de empobrecimento, quem ajudou essas igrejas era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja, financeiramente falando, próspera. Uma igreja que tinha bala na agulha, como se diz por aí. E eles podiam acudir os irmãos em tempos de necessidade. No entanto, a igreja de Sardes tinha um dado na caixa preta dela que era muito sério. Mentira. Jesus abriu a caixa preta de Sardes e viu que Sardes era uma igreja que por fora parecia uma coisa, mas por dentro era outra. Olha o que Jesus manda João escrever à igreja de Sardes. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem, Sardes, daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando você vê o número 7 no Apocalipse, dentro da cultura judaica, o número 7 significa plenitude de algo. Então não é que tem 7 espíritos numéricos, falando, não é numeral. É uma simbologia para dizer o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. Esse é aquele que conhece o Espírito Santo e conhece os segredos de Deus, porque ele é Deus. Mas esse também é aquele que sustenta a plenitude das igrejas. A igreja não só de Sardes, mas a igreja, o povo que segue Jesus ao longo da história. Essa é a mensagem daquele que sustenta na sua mão, lembra de Éfeso? Aquele que sustenta na sua mão, nas estrelas, as 7 estrelas, e anda pelos candelabros de ouro, é o mesmo que sustenta a mim e a você. Então, ele é aquele que reina como Deus, e é aquele que nos carrega e conhece tudo sobre nós como igrejas. Não só das 7 igrejas da Ásia, mas das igrejas, ou da igreja ao longo de toda a história. Eu sou o dono da igreja. Ele está dizendo, a mensagem daquele que tem direito de propriedade sobre esse povo. Eu comprei esse povo com meu sangue. Então não é um qualquer um que está falando aqui. Olha só o que ele diz. Eu sei de tudo
que você faz, igreja de Sardes. E eu sei, inclusive, que você tem uma fama. Você tem uma fama, uma reputação. As pessoas olham para você e pensam de você algo. E qual que é essa fama? Você tem uma fama de estar vivo. Você tem uma fama de vida. Quem chega perto de você tem a impressão de que está no paraíso. Quem está perto de você tem a impressão que a vida é muito fácil, que a vida é muito boa. Quem está próximo de você acha que você não enfrenta dificuldades. Acha que você é perfeito. Aquilo que você divulga sobre si, a propaganda que você faz sobre si, é muito boa. Quem cuida das suas redes sociais, igreja de Sardes, está fazendo um ótimo trabalho, porque a tua fama é de alguém que está muito bem. Alguém que está lidando bem com a família, alguém que está lidando bem com as suas finanças, alguém que está lidando bem com as amizades, com o dinheiro, com os vícios. No entanto, eu que sou o dono dessa igreja e conheço você por dentro, eu sei que você está morta. E aí eu lembro de Davi, Salmo 139, quando ele diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu sabes quem eu sou. A gente cantou aqui hoje de manhã. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Sabe o que eu tenho achado maravilhoso nessa série? Eu não tenho dado para a equipe de música nenhum dia o tema que eu vou tratar. Se eles estão indo lá ler o texto, aí é com eles. Mas todos os dias que nós estivemos aqui no domingo, nós cantamos músicas que tinham tudo a ver com a mensagem. Eu acho que isso é uma maneira de Deus dizer: preste atenção, comunidade Aliança, no que eu fiz na vida das igrejas do primeiro século. Porque se vocês não prestarem atenção nisso, vocês vão se acidentar, vocês vão cair. Abra os seus ouvidos nessa manhã, meu querido. Deus é um Deus que gosta de ser levado a sério. A gente conhece o Jesus gente boa, mas Jesus é o gente boa que nos salvou, mas é o Jesus juiz e criador que gosta que nós tenhamos com Ele respeito e levamos a sério aquilo que Ele diz sobre nós. E Ele está dizendo que a igreja de Sardes vive uma espécie de vida zumbi, não é não? A vida zumbi, um Walking Dead, um zumbi apocalíptico. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você anda, as pessoas olham para você como se você estivesse vivo, mas quando chegam perto de você, vão perceber que a sua cara está desfigurada e que você quer, na verdade, é comer carne humana. Que você anda em bando, porque é mais fácil atacar. Se você já assistiu Walking Dead, você sabe do que eu estou falando. Ou Madrugada dos Mortos, ou Guerra Mundial Z. Tem muitos filmes hoje. E isso é um negócio que dizem as teorias, que o mundo vai ser consumido num apocalipse zumbi. Que um vírus vai espalhar essa enfermidade e nós vamos virar mortos-vivos. Mas sabe, nós já somos. O mundo já é um morto-vivo. Quando a Bíblia diz que todos nós estamos mortos nos nossos pecados, e Jesus diz que se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados, Ele está dizendo, como humanidade, por mais que nós tentemos mostrar vida, a nossa natureza está morta. Mas a igreja que nasceu de novo, a igreja que anda com Jesus, ganhou vida. Mas gosta de viver de aparência. Gosta de viver uma mentira. Essa é uma doença do nosso século que atinge nós, que atinge a mim. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe as suas intenções. Jesus sabe o esforço que você está fazendo para manter uma média com os outros. Mas Ele sabe quem de fato você é por dentro. Então Ele diz: Sardes, desperte da morte. Nós, como seres humanos, usamos da mentira, muitas vezes, para nos dar essa falsa sensação de vida. A gente mente para poder enganar a nós mesmos primeiro, para a gente ficar com a consciência tranquila, e depois a gente mente para os outros.
A gente não consegue admitir algumas coisas, então a gente inventa uma história. A gente não consegue falar a verdade para o nosso cônjuge. A gente não consegue falar a verdade para os nossos filhos. A gente não consegue viver uma vida que expressa de fato quem nós somos. A gente diz uma coisa no domingo, a gente vive outra durante a semana. Ou a gente diz uma coisa durante a semana e vive outra durante o domingo. A gente tem medo que descubram a nossa mentira. Por quê? A gente tem medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas. A gente quer se parecer super-homens, super-mulheres, e com isso a gente vai escondendo os nossos pecados. Por que que essa igreja precisa despertar? Porque ela está quase morrendo. Essa igreja, ela faz muita coisa, ela é rica, ela ajuda os pobres, ela cria estruturas na cidade, ela ajuda quem está necessitado, ela ajuda outras igrejas, ela manda recursos para o mundo todo. Mas ela está a ponto de morrer. Olha o que Jesus fala: fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. A gente acha que a nossa vida ela é credibilizada por aquilo que nós fazemos. Por isso que a gente está o tempo todo querendo fazer, para ver se isso conta algum ponto com Deus, e não conta. Deus está olhando para mim e para você e percebendo quem nós estamos nos tornando ao longo da nossa história. Desperte, você está adormecido, você está envolvido nisso. Eu vejo que as suas ações, igreja de Sardes, não atendem aos requisitos de quem? Não é estranho Jesus falando assim, aos requisitos do meu Deus? Como assim? Não era pai antes? Não era meu pai? Pai celeste? O pai me enviou, assim como o pai me enviou, eu envio a vocês. E agora Jesus vem com uma linguagem aos requisitos de meu Deus. Esse Jesus que está falando aqui, ele está falando sério. Não que quando ele fala pai, ele não esteja falando sério. Mas ele está usando uma linguagem para que eu e você, ao ouvirmos isso, possamos lembrar: Deus é um Deus de justiça e verdade. Não se pode brincar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E a gente vai vivendo uma espiritualidade zumbi, onde a gente acha que porque a graça de Jesus é para sempre, a gente deixa de levar Deus a sério. E deixa de lidar com os problemas da nossa vida, com os nossos pecados. Então, Jesus está dizendo: eu estou vendo que vocês não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Qual que é o requisito de Deus? Por exemplo, eu lembro de uma história de Caim e Abel. Vocês devem saber quem que é. O primeiro homicídio que a Bíblia relata. Caim e Abel é um exemplo desse negócio. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tinham recém sido expulsos do jardim por causa do pecado. Eu não consigo imaginar como que é essa família. Um casal que viveu a presença de Deus, viveu a plenitude da presença de Deus e de repente está vivendo agora a plenitude da sua própria presença, vivendo fora do jardim. Essa família tem filhos. E de vez em quando eles sentam na varanda das suas casas e começam a contar para os seus filhos aquilo que eles viveram no passado. Olha, a gente vivia no jardim de Deus. A gente tinha a amizade de Deus, era uma maravilha lá. A gente não trabalhava porque a gente precisava, a gente trabalhava porque era uma vocação que Deus nos deu. A gente se relacionava bem, eu com a sua mãe, era uma maravilha. A gente estava com Deus, a gente andava com Ele. Mas um dia a gente resolveu fazer do nosso próprio jeito e aí a gente veio parar aqui. E Abel e Caim diz que quando eram adultos, eles foram oferecer um sacrifício a Deus, foram ser uma oferta a Deus. Eles foram até Deus para se aproximar de Deus e dizer: Deus, olha, nós estamos aqui, queremos conhecer você, já que os nossos pais também conheciam você, nós queremos. Abel parece que sabia como que funcionava o negócio. Abel ofereceu um substituto para ir no lugar dele. Qual que é o substituto? Um cordeiro. Abel sabia que quando os seus pais pecaram, a única maneira de se relacionar com Deus era se um substituto morresse pelos seus pecados. Então Abel foi com o cordeiro diante de Deus e está aqui Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel. Mas o seu irmão Caim não entendeu, ou não quis entender muito bem essa dinâmica do substituto, e levou para Deus algumas coisas que ele colheu na terra. Ele era agricultor. E Deus não aceitou o sacrifício dele. Por quê?
Tem várias teorias. Uma das teorias é justamente porque Caim tentou se aproximar de Deus sem que colocasse um substituto para se interpor entre ele e Deus. Ele tentou chegar diante de Deus diretamente, quando ele, como pecador, ele não podia. Outros vão dizer que Caim chegou diante de Deus com um coração rancoroso, não estava sincero, não amava Deus. Mas é interessante que nesse dia Deus olha para Caim e fala assim: Caim, por que você está assim, cara? Por que o seu rosto se transformou? Eu vi que você ficou chateado. Eu vi que você ficou nervoso. Olha, se você fizer direito, se você atender os requisitos, vai ser aceita a tua oferta, tranquilo. Do contrário, o pecado já está batendo a sua porta. E é o que acontece. O pecado bate a porta de Caim, ele chama o seu irmão para dar um rolê, e ele mata o seu irmão por inveja. Então, todas as vezes que a gente não entende que a nossa relação com Deus é a partir de Jesus Cristo, seu Filho, o substituto que pagou pelos nossos pecados, a gente começa a não atender os requisitos de Deus e começamos a caminhar para a morte. A igreja de Sardes, em algum momento ela se perdeu desse negócio e ela começou a achar que o dinheiro dela, que a capacidade dela. A igreja de Sardes começou a achar em algum momento que o culto na igreja dela era diferente das outras igrejas. Que a igreja era mais leve. Que o pastor pregava de camisa polo e não de terno e gravata num calor desse. Que as músicas eram diferentes do gospel que surge por aí. A igreja de Sardes talvez falava para os seus amigos assim: não, minha igreja é uma igreja, pode ir lá que é diferente de todas, você não vai conseguir mais em outra igreja depois dessa. E no coração está pensando assim: é porque é só aliança, que é a gente faz um monte de coisa. E na verdade a gente não faz nada, né? Mas a gente faz um monte de coisa. A gente tem culto, a gente tem grupo de vida, a gente planta igreja em Curitiba, em Joinville, a gente tem casal na África, a gente faz parte de uma denominação mundial. E a gente se perdeu de Jesus. E aí a gente vai vivendo a partir do nosso egoísmo, do nosso conforto e confiando na nossa estabilidade financeira. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio, igreja de Sardes. Não se esqueça, você começou no Evangelho, você começou se arrependendo dos pecados, você começou reconhecendo que você era pecadora. E você daqui 30 anos, você precisa se lembrar desse negócio e saber que Jesus é que te salva e não a sua riqueza, e não a sua capacidade. Se apegue ao que você ouviu e acreditou e continue apegado a esse negócio, agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, igreja de Sardes, mude a sua mentalidade sobre a espiritualidade cristã, sobre o que é ser igreja. Igreja de Sardes, deixe de ver a comunidade cristã como um clube, onde você vai promover eventos e ajuda social. A igreja é muito mais que isso. Igreja de Sardes, pare de ver a comunidade cristã como um mero espaço para você tratar talvez a sua solidão, para você usar pessoas. Pare de ver a igreja cristã como um lugar onde você vai e faz uma fachada, igreja de Sardes. Igreja de Sardes, arrependa-se e enxergue o que Deus pede de você. Deixa tudo e me segue. Abra mão do seu tempo, me sirva. Abra mão do seu dinheiro. Invista na obra de Deus, não com controle. Só dou meu dinheiro se eu souber o que está sendo feito. Claro que todo mundo sabe na igreja de Sardes o que faz. A igreja de Sardes tem uma diretoria que é transparente, mostra. Não tem ninguém na igreja de Sardes que está passando a mão. Veja a comunidade da igreja de Sardes como uma comunidade que Deus está transformando um a um de nós, para que a gente seja esse instrumento de transformação ao longo da nossa vida. Mas o nosso objetivo principal não é transformar ninguém, quem transforma é Deus. O nosso objetivo como comunidade, Deus criou a comunidade cristã para que ela fosse um instrumento dele, e não ele. Por isso, se arrependa. Pare de confiar na sua falsa segurança.
no seu dinheiro, no seu status, na sua capacidade. Eu podia dizer, pare de ser tão autoconfiante. Vocês não conseguem resolver nenhum problema de um ar-condicionado. Talvez se Jesus fosse escrever uma igreja para Aliança de Lagoa Santa, ele diria assim, eu tenho visto o calor que vocês têm passado. Eu tenho visto como que tem sido difícil aos domingos. Cada um leva um ventilador, o pessoal fica assim. Eu tenho visto como que vocês têm perseverado domingo após domingo, e mesmo assim, vocês ainda têm voltado aos domingos para estar aqui. Contudo, me deixa continuar trabalhando na vida de vocês. Arrependa-se, porque senão eu vou disciplinar você. A mensagem de hoje é simples, gente. A mensagem de hoje é simples. Olha para a sua vida, se arrependa, porque senão Deus vai te disciplinar. Isso não tem a ver com salvação. Deus não está dizendo, eu vou te jogar para fora do meu reino. Ele não está dizendo, eu vou te mandar para o inferno. Ele está dizendo, eu vou disciplinar você. E você não vai nem perceber a hora que eu chegar, vai ser como um ladrão. E você acha que é difícil viver essa vida que eu estou pedindo para você viver? Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja de Sardes. Existem alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. E eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Tem pessoas para nos lembrar que é possível viver uma vida comprometida com Deus. Nessa comunidade existem pessoas que podem nos lembrar que é possível depender de Deus, que é possível render a nossa vida a Ele. O vitorioso será vestido de branco. E olha que interessante que Jesus fala. Ao contrário de vocês aí em Sardes, que tem os seus livros riscados, os seus nomes riscados do livro quando vocês não adoram a César, eu jamais apagarei o nome de vocês do livro da vida. E ainda confirmarei vocês diante do meu Pai. Imagina Jesus chegando diante de Deus na eternidade, chamando o Marcelo e falando assim, oi pai, esse aqui é o Marcelo. Marcelo, e aí Deus, tudo bem? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos terminar com uma oração. Queria que a gente fechasse o nosso encontro hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, juntos. Continua fazendo a Tua obra em nós, Senhor. Continua nos guiando no Teu reino. Continua nos incentivando a sermos mais dependentes de Jesus e da Sua graça. Mas queremos também Te levar a sério, ó Deus. Queremos ver o Senhor, de fato, transformar a nossa vida e a vida da nossa comunidade. É isso que nós te pedimos. Amém.